O título que você leu, Sete tipos de pessoas que não podem ser salvas, pode soar chocante e, à primeira vista, até mesmo assustador. Mas eu quero que você saiba, desde já, que a mensagem central deste vídeo é, na verdade, uma mensagem de esperança, misericórdia e, acima de tudo, graça. A Bíblia é clara ao nos dizer que a salvação é um presente oferecido a todos os seres humanos. O nosso Deus não é um juiz que, com um coração frio, impede que certas pessoas entrem no céu. Pelo contrário, a palavra nos diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se a salvação é para todos, por que tantas pessoas não a recebem? Aqui no Fatos da Escrita, vamos mergulhar nas Escrituras para entender que o problema não está no lado de Deus, mas no nosso. A barreira para a salvação não é uma proibição divina, mas uma escolha humana. Existem atitudes, condições de coração e escolhas de vida que, embora não nos tornem impossíveis de ser salvos aos olhos de Deus, nos levam a rejeitar, endurecer e nos afastar da única fonte de salvação: Jesus Cristo. Prepare-se para uma jornada de autoanálise, onde vamos expor as 7 atitudes mais perigosas que impedem o ser humano de receber a graça de Deus. Vamos examinar a Bíblia para entender que, enquanto houver vida e fôlego, a porta da salvação está sempre aberta, e o único que pode impedi-lo de entrar é você mesmo. 1. O cético arrogante. Aquele que vê a evidência, mas recusa a crer. A primeira atitude que impede a pessoa de ser salva é a de um ceticismo que não busca a verdade, mas que se esconde atrás de uma arrogância intelectual. Este é o tipo de pessoa que viu ou teve acesso a evidências claras da existência de Deus e da obra de Cristo, mas por orgulho ou por uma convicção pessoal de que não precisa de Deus, escolhe rejeitá-las. A base bíblica, os fariseus e a dúvida intencional. Um dos maiores exemplos bíblicos dessa atitude são os fariseus e escribas no tempo de Jesus. Eles viram milagres incontestáveis, cegos enxergando, leprosos sendo curados, mortos sendo ressuscitados. Em vez de se maravilharem e crerem, eles racionalizavam, acusavam e procuravam uma explicação maligna para os milagres de Cristo, chegando ao ponto de dizer que Jesus expulsava demônios por Belzebu. Mateus 12, 24. João 10, 38. Jesus diz: Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que saibais e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. Mesmo as obras de Jesus não eram suficientes para aqueles que já haviam decidido em seu coração que não iriam crer. Por que o ceticismo arrogante impede a salvação? A fé é um dom de Deus, mas também requer uma resposta do nosso coração. O cético arrogante não tem um coração aberto. Ele fecha a porta para a salvação porque acredita que o seu intelecto e a sua capacidade de racionalizar são maiores do que a verdade de Deus. A sua incredulidade não é por falta de evidências, mas por uma escolha consciente de resistir ao Espírito Santo. A mensagem de esperança. A salvação ainda está disponível para o cético. O caminho para a salvação é a humildade. É preciso reconhecer que a nossa razão é limitada e que a fé começa onde a razão termina. O cético se torna salvo quando decide, como Tomé, ajoelhar-se e dizer: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. 2. O orgulhoso religioso. Aquele que confia nas suas obras para ser salvo. Essa é uma das atitudes mais sutis e perigosas que impede a salvação. É o coração que acredita que pode merecer o céu com as suas próprias mãos. Essa pessoa frequenta a igreja, é moralmente correta, ajuda os pobres, é uma boa pessoa, mas não confia na graça de Deus, e sim na sua própria justiça. A base bíblica, o jovem rico e o fariseu orgulhoso. A Bíblia nos dá exemplos claros desse tipo de atitude. O jovem rico, Mateus 19, 16, 22. Um jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus listou os mandamentos, ele respondeu:
Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Sua confiança não estava em Deus, mas em sua própria capacidade de cumprir a lei. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, ele se entristeceu e foi embora, porque seu coração estava apegado às suas obras e riquezas, não a Cristo. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14. Jesus contou a história de dois homens que foram ao templo orar. O fariseu se gabava de suas obras. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto isso, o publicano com humildade clamou: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano foi para casa justificado, mas o fariseu não, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Por que a confiança nas obras impede a salvação? A salvação é um presente de Deus, não algo que se pode comprar ou merecer. A Bíblia, em Efésios 2, 8, 9, é clara. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O orgulhoso religioso impede a salvação porque rejeita a graça de Deus ao tentar ser seu próprio Salvador. A mensagem de esperança. A salvação é para aqueles que se humilham e reconhecem que a sua justiça é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Isaías 64, 6. A única obra que conta é a de Jesus na cruz. 3. O endurecido pelo pecado. Aquele que ama a escuridão mais do que a luz. Essa é a atitude do coração que se afundou tanto no pecado que perdeu a sensibilidade. A pessoa conhece o Evangelho, sabe que está em erro, mas o prazer do pecado é tão grande que ela escolhe a escuridão em vez da luz. O seu coração se endureceu e a sua consciência se cauterizou. A base bíblica: Faraó e a recusa de arrependimento. A história do faraó do Egito é um exemplo clássico. Deus o advertiu repetidamente através de Moisés, enviando pragas e sinais, mas o coração do faraó se endureceu a cada vez. Ele amava seu poder e sua posição mais do que a sua liberdade e a sua vida. A sua recusa em se arrepender foi uma escolha deliberada, e o resultado foi a sua própria destruição e a de seu povo. João 3, 19 e 20. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que o endurecimento pelo pecado impede a salvação? A salvação começa com o arrependimento, que é uma mudança de mente e coração que nos leva a nos afastar do pecado e nos voltar para Deus. O endurecido pelo pecado impede a salvação porque se recusa a se arrepender. Ele não quer abandonar a sua vida de pecado, mesmo sabendo que ela o levará à destruição. Ele se torna escravo do pecado, e a sua vontade de se voltar para Deus se enfraquece a cada escolha errada. A mensagem de esperança. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. O coração endurecido pode ser quebrado, mas a pessoa precisa estar disposta a se humilhar e a clamar por socorro. Como o Salmo 51 nos ensina, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. 4. O indiferente. Aquele que acha que a salvação não é importante, essa é a atitude do coração que não é ativamente contra Deus, mas que é apático. A pessoa não rejeita o Evangelho com hostilidade, ela o ignora. Ela está muito ocupada com a sua vida, com os seus prazeres, com o seu trabalho, para se importar com a eternidade. Ela não tem tempo para Deus, e a salvação é vista como algo secundário. A base bíblica. A parábola da festa de casamento. Em Mateus 22, 1-14, Jesus conta a parábola do rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou seus servos para convidar as pessoas, mas elas se recusaram a vir. Elas deram desculpas. Uma tinha um campo para cuidar,
outra tinha um negócio para tocar. Elas não disseram não. Elas apenas disseram, estou ocupado. A condição final. O resultado foi que o banquete foi preenchido por outros, e aqueles que foram convidados originalmente, mas se recusaram por indiferença, não puderam mais entrar. Por que a indiferença impede a salvação? A salvação é uma questão de vida ou morte. A indiferença é um tipo de negligência espiritual que leva à destruição. Ela impede a salvação porque a pessoa nunca chega a tomar uma decisão. Ela vive a sua vida na linha do muro, sem se comprometer, e a morte a encontra antes que ela possa se voltar para Jesus. A indiferença é uma rejeição silenciosa e mortal. A mensagem de esperança. Deus é paciente, mas a vida é curta. O chamado para a salvação é urgente. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 6:2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. A salvação está disponível para o indiferente no momento em que ele reconhece que a sua alma vale mais do que qualquer ocupação terrena. 5. O blasfemo do Espírito Santo. Aquele que rejeita a última chance de salvação. Esta é a atitude mais grave e misteriosa que impede a salvação, e ela deve ser tratada com a máxima cautela. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um pecado que se comete casualmente ou por acidente, mas é uma rejeição final e deliberada do trabalho do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A base bíblica. O contexto em Mateus 12. O contexto de Mateus 12, 31 a 32 é crucial. Jesus havia acabado de curar um endemoninhado, e os fariseus, com o coração endurecido, acusaram-no de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eles atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo, mesmo sabendo em seu coração que era a obra de Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma rejeição final, consciente e irreversível do testemunho do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Não é um pecado que uma pessoa cristã pode cometer por desleixo. É a atitude do coração que se endureceu tanto que o Espírito Santo não consegue mais atuar. A pessoa que se preocupa com ter cometido esse pecado provavelmente não o cometeu, pois a preocupação já é um sinal da atuação do Espírito Santo. Por que a blasfêmia impede a salvação? A blasfêmia contra o Espírito Santo impede a salvação porque é a rejeição da própria fonte de salvação. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos atrai para Cristo. Se uma pessoa rejeita o Espírito Santo de forma final e definitiva, ela está rejeitando a única ponte para a salvação. Não há outro caminho. A mensagem de esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Deus perdoa todos os pecados, exceto a rejeição final do único que pode nos levar a Ele. Portanto, enquanto você se arrepende, a salvação é sua. 6. O enganado por falsas doutrinas. Aquele que crê em um Jesus falso. Essa é a atitude do coração que tem um desejo de salvação, mas é levado por um caminho de erro. A pessoa acredita em um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, ou em um evangelho que não é o evangelho da graça. A sua fé é em algo falso, e uma fé em algo falso não pode salvar. A base bíblica, os advertimentos dos apóstolos. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o perigo de falsas doutrinas e falsos profetas. Gálatas 1, 6, 9. O apóstolo Paulo diz que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele lança uma maldição sobre qualquer um que pregue um outro evangelho que não seja o que ele pregou. 2 Coríntios 11, 4. Paulo adverte sobre os que pregam outro Jesus que não o que nós temos pregado, e outro Espírito, e outro Evangelho. Por que a fé falsa impede a salvação? A salvação é pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nossos pecados. Se uma pessoa crê em um Jesus que é apenas um profeta, um espírito, um anjo ou qualquer outra coisa que não seja o Deus homem,
ela está depositando sua fé no lugar errado. A sua fé é nula e a sua salvação é uma ilusão. A mensagem de esperança. O enganado tem a chance de ser salvo no momento em que ele se volta para a palavra de Deus e a busca com um coração sincero. A verdade da Bíblia é o único mapa que o levará ao verdadeiro Salvador. 7. O apóstata. Aquele que conheceu, provou e abandonou a fé. O apóstata é o tipo de pessoa que uma vez professou a fé em Jesus Cristo, conheceu a verdade da palavra de Deus, participou da comunidade de fé e até mesmo experimentou a obra do Espírito Santo em sua vida, mas deliberadamente e conscientemente se afastou. A sua rejeição não é por ignorância, mas por um abandono voluntário. A base bíblica. Os advertimentos em Hebreus. O livro de Hebreus nos dá os avisos mais sérios sobre o perigo da apostasia. Hebreus 6:4-6. O autor adverte que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e que caíram sejam renovados para arrependimento. A palavra caíram aqui é apostasia, um afastamento intencional e total da fé. Hebreus 10:26-27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Este é um aviso solene contra o abandono deliberado da fé em Cristo. Por que a apostasia impede a salvação? A apostasia é uma rejeição consciente da única fonte de perdão. A pessoa que abandona a fé não pode mais ser perdoada, porque ela rejeitou o único sacrifício que pode perdoar os pecados. Ela virou as costas para a graça de Deus e escolheu a condenação. A mensagem de esperança. É importante notar que a Bíblia não diz que uma pessoa que peca ou que passa por uma crise de fé é um apóstata. A apostasia é um abandono completo e final da fé. Se a pessoa tem medo de ser um apóstata, esse medo já é um sinal de que a sua fé ainda está viva, e o arrependimento é o caminho de volta. Conclusão do vídeo. Uau! Que jornada intensa a nossa foi hoje, não é mesmo? Vimos que o Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança, misericórdia e perdão, mas que a sua aceitação depende inteiramente da nossa resposta. Deus não impede ninguém de ser salvo. O problema está em nós, no nosso orgulho, na nossa indiferença, na nossa rejeição consciente da luz. As 7 atitudes que exploramos hoje são como portas fechadas que colocamos entre nós e a salvação. Mas aqui está a boa notícia. A porta de Jesus está sempre aberta. A cruz de Cristo é a prova de que a salvação é para todos. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar, e não há coração tão endurecido que o Espírito Santo não possa quebrar. Se você se identificou com alguma dessas atitudes, saiba que hoje é o dia da sua salvação. A porta ainda está aberta. Basta um coração humilde e arrependido para que você receba o maior presente de todos, a vida eterna em Jesus Cristo. Com qual dessas atitudes você se identificou mais? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam conhecer a verdade sobre a salvação. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé.